Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma live e hoje nós vamos estar falando em mais um assunto aqui que algumas pessoas têm dúvida. Deus se arrepende ou não? Porque existem passagens bíblicas que diz que Deus não se arrepende. Já tem outros textos que diz que Deus não se arrepende, que Deus se arrepende. Então, a nossa live hoje é exatamente para nós tratarmos deste assunto e tentarmos explicar aqui este, esses textos que para algumas pessoas é um problema, né? Elas acabam se agarrando a determinadas coisas e tem delas que ficam frustradas, outras se abatem, outras começam a duvidar da, das escrituras sagradas. E aqui na nossa live nós vamos estar realmente discutindo este assunto. Na sua opinião, Deus se arrepende? Sim ou não? De acordo com a passagem de número 23, versículo 19, e Tiago 1,17, Deus não se arrepende. É bem explícito esses textos, Tiago, capítulo 1, versículo 17, e número. Número é bem conhecido, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas já em Gênesis 6,6, a Bíblia afirma categoricamente: e arrependeu-se o Senhor por haver feito o homem. E parece que esses textos eles entram em conflito quando ele é analisado fora de um contexto. Os inimigos, na verdade, veem nestas passagens uma contradição gritante e impossível de ser solucionada. Dizem eles: como pode um Deus, segundo a Bíblia, onisciente e imutável, arrepender-se por um ato por ele praticado? Então, muitas pessoas que, na verdade, elas nem creem na Escritura Sagrada, né? Mas elas estudam a Bíblia para tentarem, de alguma forma, desqualificar as Escrituras Sagradas e tentar apresentar contradições bíblicas, né, da própria Escritura. Então, o que é que a gente vê aqui? A gente vê o seguinte: em primeiro lugar, Deus ele é imutável, ele não muda. A Bíblia diz que ele é onisciente. Dentro da sua onisciência existe o atributo da presciência. Ele sabe das coisas por antecipação. Ora, os que dizem ignoram a interpretação gramatical da Bíblia, segundo a qual as palavras devem ser tomadas em seu sentido usual e comum. O André Moraes, um abraço, meu nobre amigo. Seja bem-vindo, querido, aqui na nossa live. Shalom. A minha querida amada irmã, Diaconisa Lúcia, também está acompanhando a nossa live. Fabiana Aparecida. Hoje a nossa live tem o seguinte tema: Deus se arrepende? Sim ou não? Alguns textos dizem que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Já em Gênesis 6,6 diz que Deus se arrepende. Então, pessoal, é necessário, em primeiro lugar, nós fazermos uma interpretação do texto da Escritura Sagrada dentro do seu contexto gramatical, para que aí nós possamos partir de um princípio de interpretação bíblica usando os recursos da hermenêutica e da exegese. Então, a primeira questão é o seguinte: partindo dessa primícia,
não haverá nenhuma dificuldade em harmonizar a aparente discrepância se o leitor considerar que na passagem de Gênesis 6, versículo 6, há um caso de antropopatismo, do grego andropos, homem, e patos, paixão, sentimento, emoção, mas o sufixo ismo. Essa palavra, né, que é até um pouco desconhecida para muita gente, antropopatismo ou antropomorfismo, são palavras que vêm da língua grega. Aí nós vemos aqui em Gênesis um antropopatismo, que são formas de sentimentos humanos a Deus, né? O antropomorfismo e o antropopatismo são linguagens, né, do grego traduzido para o nosso português, que eles vão dar formas humanas a Deus e sentimentos humanos a Deus. Por exemplo, a mão de Deus, os pés de Deus, as costas de Deus, o braço de Deus, a boca de Deus. Isso são linguagens antropomórficas. A Bíblia usa essas figuras de linguagem para dar formas humanas a Deus, para nós compreendermos o que Deus está passando através da sua palavra. Já o antropopatismo é uma linguagem que dá sentimentos humanos a Deus, para que nós possamos entender. Então, em Gênesis, capítulo 6, versículo 6, quando diz: "E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem", ali nós vamos ter uma linguagem do antropomorfismo. Tentar interpretar a passagem mencionada no sentido literal implica em admitir que Deus se arrependeu ou se arrepende, tal como acontece com os homens. Mas tal admissão, além de contrariar o ensino geral da Bíblia Sagrada, reduz o Criador à semelhança da sua criatura. Então, nós não podemos pegar um texto que a interpretação ela deve ser de forma figurativa, porque a Bíblia tem três linguagens. Quais são as linguagens bíblicas? A linguagem literária, a linguagem alegórica e a linguagem figurativa. Gênesis 6,6, o arrependimento ali ele é figurativo, ele não é. Nós não podemos pegar aquela palavra arrependimento como o homem que se arrepende por ter praticado algo, por ter feito algo e agora precisa se arrepender dos seus pecados. O texto não é esse. Na verdade, Deus é onisciente, nada pode surpreendê-lo. A esse respeito, o novo comentário da Bíblia afirma: é impossível conhecer ou conceber o Deus onisciente a lamentar-se por algum falso movimento por ele feito. Assim, Deus não vai criar algo, fazer algo e depois dizer assim: nossa, eu me arrependi de ter feito isso. Não era para mim ter feito. Não era para eu ter agido dessa forma. Deus, Deus não age assim, irmãos. Isso aí são coisas dos homens. Nós é quem agimos dessa forma. Porque Deus ele é onisciente. Ele tem a presciência, que é saber das coisas por antecipação. Então, ninguém pega Deus de surpresa, ninguém surpreende Deus. Nada que você fizer vai surpreender Deus. Qualquer coisa que você faça, Deus vai ficar maravilhado com aquilo e dizer: nossa, eu estou abismado com o que ele fez, com o que ela fez. Ninguém surpreende Deus. Deus, ele é onisciente, presciente, conhecedor de todas as coisas. O salmista diz: antes que eu abra a boca e alguma palavra saia da minha boca, o Senhor já sabe o que é que eu vou falar. Então, o arrependimento ali de Gênesis 6,6 não é aquele arrependimento que Deus diz: nossa, eu me arrependo,
Não era para mim ter feito, homem. Cometi um erro. Eu fiz uma besteira, fiz uma loucura. Não é esse tipo de arrependimento. Os que insistem em atribuir tal sentimento a Deus negam consciente ou inconscientemente a sua divindade. Qual é, então, o significado da expressão arrependeu-se o Senhor? Significa que Deus já não se comprazia em ver no homem a sua imagem, visto que este tinha transgredido os seus mandamentos. Esse é o primeiro ponto. O homem foi criado à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus. Deus os criou. Agora, o pecado arranhou esta imagem e semelhança do homem, na qual Deus havia criado, e, consequentemente, foi degenerando o homem e afastando cada dia mais o homem de Deus, ao ponto que Deus não tem mais prazer no homem, na vida do homem, naquilo que ele fazia, naquilo que ele praticava. Segundo, significa que, por causa do trágico pecado da raça humana, Deus mudou a sua disposição para com as pessoas. Sua atitude de misericórdia e longanimidade passou à atitude de juízo. Pessoal, nós não podemos se esquecer que Deus, ele é um Deus de amor, de misericórdia, de graça, de bondade, de compaixão, de benignidade, longanimidade, mas também ele é um Deus de justiça e juízo. E agora Deus está agindo dentro desse contexto de perversão do homem, da humanidade. Agora ele vai agir com justiça e com juízo. Ele vai mudar a sua disposição, a sua atitude com relação ao tratamento da humanidade. Esse é o segundo ponto. Terceiro, é simplesmente uma indicação em linguagem humana de que a atitude de Deus para com o homem a pecar é necessariamente diferente da atitude de Deus para com o homem a obedecer. Então, quando o homem peca, Deus age de uma forma. Quando o homem obedece, Deus age de outra forma. Quarto, trata-se apenas de um modo antropopático de falar, como eu falei lá no início. Na realidade, a mudança não é em Deus, mas no homem e nas relações do homem com Deus. Então, dentro deste contexto, nós vamos entender de que quem mudou não foi Deus, quem mudou foi o homem. E aí, Deus, que não se arrepende, porque ele não é filho do homem para que se arrependa, mas em Gênesis 6,6, ele agora vai agir com justiça e juízo com relação aos homens por causa desta mudança de comportamento dos homens. Não há contradição nenhuma, tá? Outro ponto. Um outro exemplo clássico do arrependimento de Deus está em Jonas, capítulo 3, versículo 10. A parte B do versículo 10 do capítulo 3 diz: e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não fez. Quando Deus chamou Jonas e disse a Jonas que ele fosse até Nínive e pregasse para aquele povo, porque Deus iria destruir aquele povo por causa do pecado deles, Jonas foi, a princípio tentou fugir, vocês conhecem a história, só que aí ele acaba indo pregar na cidade, e a Bíblia diz que tanto o rei como os súditos, os plebeus, todos da cidade de Nínive, se arrependeram dos seus pecados, se humilharam a Deus, ao ponto de jejuarem, até os animais, as crianças, todo mundo jejuaram, porque reconheceram que Deus era um Deus de justiça, e a Bíblia diz, e se arrependeu o Senhor do mal que iria fazer ao povo de Nínive. Neste caso, significa que são mudadas as operações divinas para com os pecadores. Deus simplesmente mudou. O homem
Deus agiu lá em Gênesis 6,6 com justiça e com juízo. Aqui em Jonas 3,10, Deus age com graça e com misericórdia. Então, meus irmãos, não há nenhum tipo de contradição nas Escrituras Sagradas. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria e não fez. Então, que Deus abençoe vocês. Espero que essa explicação tenha contribuído aí para que você não fique mais turtubiando aí e pensando, nossa, tem tantos erros na Bíblia, tantas contradições. A Bíblia não tem contradição nenhuma. A Bíblia é um livro perfeito, é a palavra de Deus. E como eu falei em outras lives, ela pode ter algum erro de tradução, mas em ter contradições, não. Então não existe contradição nenhuma em Tiago 1,17 e número 23,19 com Gênesis 6,6, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho e até uma outra oportunidade em nome de Jesus. Shalom, Lehitraot, fique com Deus.